Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus aqui na Igreja Batista, no Jardim Ambiental, em Curitiba, Paraná. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e acionem o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos. Também peço que divulguem os nossos vídeos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor nos possibilita, nos dá acesso à sua palavra, Senhor, onde nós encontramos consolo e salvação. Agradecido e confiante no seu poder e no seu amor, é que eu oro no nome do seu Filho Jesus. Amém. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje
sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Mais uma vez estamos reunidos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E queremos que todos sejam abençoados no decorrer desse culto que devemos ao Senhor através dos cânticos, testemunhos, a mensagem, que o Espírito Santo de Deus tem esta liberdade nas nossas vidas. Quero rapidamente compartilhar com todos que o nosso Comitê de Saúde da Igreja Batista no Jardim Ambiental, é claro que recebeu a Resolução 774/2020, onde entrou em vigor na segunda-feira, novamente fechando alguns estabelecimentos, entre eles as igrejas. Porém, nós já tínhamos optado para, no mês de junho, continuar transmitindo os nossos cultos, trocando toda a preocupação pela prevenção. Pedimos, no entanto, é claro, que todos tomem os devidos cuidados, sigam todas as orientações que estão sendo dadas, e nós, aqui na Igreja Batista no Jardim Ambiental, retornaremos quando houver esta segurança, essa condição de poder termos um convívio social que traga essa segurança tão necessária. Pedimos a sua compreensão e vamos continuar com os nossos cultos gravados até esse momento de maior segurança. Também, amados, por conta dessa pandemia, nós estamos na nossa campanha de doações de alimentos e também de produtos de limpeza. Pedimos que participe, incentivem outras pessoas, inclusive, também a estarem participando. Hoje, através desta ação do nosso Ministério de Ação Social e também do Ministério de Mulheres de nossa igreja, estamos abençoando mais de uma dezena de famílias diariamente. Então, pedimos que continue participando desta campanha. Entregue as suas doações aqui na igreja de terça a sexta, no período da manhã das 9 ao meio-dia e no período da tarde das 13h30 às 17h. Nós vamos, nesse momento, estar transmitindo um vídeo com testemunho da nossa coordenadora do Ministério de Educação Cristã, Heloísa. Queremos, é claro, voltar o mais rápido possível a todas as nossas atividades, inclusive com o Ministério de Educação Cristã. Vamos ouvir o que a nossa irmã tem para compartilhar conosco. Olá, irmãos, espero que todos estejam bem. Todo final de ano, nos preparamos para um novo ano de trabalho. Pensamos nas necessidades da igreja e, em cima disso, preparamos e escolhemos um material que seja o mais adequado. Preparamos uma equipe de trabalho. Fazemos um planejamento de forma que a vida de todos possam render frutos. Mas, como diz Provérbios, o homem pode fazer muitos planos, mas é Deus que decide. E nesse ano fomos surpreendidos por um inimigo invisível que tem causado dor, tem causado tristeza. E se não fosse somente isso, também temos a política brasileira, que tem
causado tanto desconforto e tem atingido a vida de todo brasileiro. Mas podemos estar tranquilos, porque sabemos que Deus conduz a história, e Ele conduz a história com mão forte. E Deus também tem cuidado dos seus. Por isso, precisamos nos tranquilizar. Queria agradecer aos professores que se disponibilizaram nesse ano, que têm estudado para poder passar a palavra de Deus de maneira mais adequada, têm se disponibilizado no seu tempo e às vezes financeiramente também. E fiquem firmes porque o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Fortaleçam-se. Também quero agradecer aos alunos, da qual eu me incluo, que esteve com grande expectativa de estudo nesse ano. Que buscaram estar na igreja, estudando a palavra. Não desanime. Todos nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Que nós possamos fazer uso dela enquanto estamos na nossa casa, estamos impedidos de estar juntos na igreja. Tudo isso vai passar. Espero que em breve possamos estar juntos, cultuando, estudando e também nos confraternizando. Fiquem firmes e que Deus os abençoe. Esse é aquele momento que nós separamos para entregar, dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, seja de gratidão, seja para a obra missionária, seja para participar da campanha que está em andamento, e por isso queremos deixar com os amados Efésios capítulo 5, verso 20, que diz: deem graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou convencido que também um gesto de gratidão, uma maneira de estarmos adorando ao Senhor, é sermos fiéis. Deus tem abençoado sua vida, tem suprido suas necessidades, mesmo diante desses dias tão difíceis, tem dado os meios para que tenha o seu pão de cada dia. Seja grato e louve ao Senhor, numa expressão de gratidão, de honra, de glórias ao Senhor, sendo também um contribuinte, um dizimista, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, e com alegria, é claro, que cada um deve ter no seu coração. Vamos orar? Nessa manhã, quero orar por todas as famílias, é claro, pelos pais de famílias, por aqueles que estão trabalhando e aqueles que talvez tenham perdido o seu trabalho. Domingo passado eu já intercedi por esses motivos, mas estamos vendo, amados, quantas pessoas estão perdendo o seu emprego, quantas pessoas estão com dificuldades nos seus negócios, quantos pequenos empresários, profissionais e liberais, aqueles que trabalham na informalidade, como estão passando por dias difíceis. Não podemos de orar. Vamos orar, vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor, intercedendo por esses assuntos. Bondoso Deus, nós nos colocamos na Tua presença em nome do Senhor Jesus, para interceder por cada família, para interceder, ó Deus, por cada trabalhador nesta casa que nos acompanha, seja o homem, a mulher, os filhos. Pedimos em nome do Senhor Jesus que, unidos,
juntos eles possam, ó Deus, estar ajudando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, e pedimos em nome de Jesus que, ó Deus, abençoe aqueles que perderam recentemente o seu trabalho, desde já, ó Deus, dando os meios, as condições para que não falte o pão de cada dia, possam honrar os seus compromissos. Clamo em nome do Senhor Jesus, ó Deus, por esses trabalhadores que estão na informalidade, que são profissionais liberais, autônomos. Derrame as tuas bênçãos, ó Deus. Aqui na tua igreja local temos irmãos, irmãs, famílias, ó Deus, que trabalham em negócios e dependem, ó Deus, da venda, dependem da compra, dependem, ó Deus, de estarem com seus estabelecimentos abertos. Pedimos a tua bênção, Senhor, supra as necessidades, entre com as tuas providências. Oramos, clamamos em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor e, nesse momento, adorando com uma música que fala mais do que tudo. Eu quero, é claro, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. E logo após estaremos juntos com o André Bagatini, ouvindo o que ele tem para nos dizer a respeito de missões. É o momento missionário que tanto também precisamos como igreja do Senhor Jesus. Se de todo coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei, vem reinar em mim, Senhor. Mais do que tudo que eu possa fazer, mais do que tudo que eu possa te dar, mais do que tudo que eu possa renunciar, preciso te amar. Tua verdade desejo fazer, E sem reservas te obedecer, mas sei, Senhor, que mais que tudo isso preciso te conhecer. Se de todo o coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei, vem reinar em mim, Senhor. Tua vontade desejo saber, e sem reservas te obedecer, mas sei, Senhor, que mais que tudo isso preciso te conhecer. Se de todo o coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei, vem reinar em mim, Senhor. Se de todo o coração eu te amar e buscar
conhecer mais e mais. Transformado então serei, os teus sonhos sonharei. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Se de todo o coração eu te amar e buscar te conhecer mais e mais, transformado então serei, os teus sonhos sonharei. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz. Como os irmãos sabem, a Igreja Batista no Jardim Ambiental é uma igreja missionária. Nós temos a visão de fazer missões, de apoiar missões, de orar por missões. De todas as formas possíveis, nós nos envolvemos com a obra missionária, sempre desejando que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Nós temos todos os meses o PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. Através dele, nós apoiamos 7 frentes missionárias, tanto no Brasil quanto em outros países. Mas hoje, especificamente, gostaria de trazer para os irmãos o projeto que nós temos na Amazônia. O missionário Robert e a sua família têm trabalhado junto com o povo Ticunas. E lá eles atendem várias comunidades, né, e eles chegam até essas comunidades através de barcos. Lá os irmãos sabem, esse é o único meio, né, de ir de um lugar ao outro, de uma comunidade a outra. E há algum tempo, infelizmente, esses barcos foram roubados. O missionário Robert tinha 2 barcos e eles e os motores foram levados. Um desses barcos foi até recuperado, mas já sem o motor. Então a locomoção do missionário Robert na região ficou completamente prejudicada. Ele presta auxílio a várias comunidades ali, onde ele faz atividades missionárias. Também, além destas comunidades, ele auxilia em outras igrejas daquela região lá do Alto Solimões, né? E com isso, então, sem esses barcos, ele tem tido dificuldade de realizar o seu trabalho. Ele compartilhou comigo, recentemente, algumas situações que ele não estava podendo estar presente, né? Tanto aconselhamento de casais, aulas para batismo, enfim, outras situações. Então hoje eu convido os irmãos, além de estarem orando pelas nossas 7 frentes missionárias e orando também, claro, pelo missionário Robert, eu convido os irmãos a estarem participando através de uma oferta específica para a aquisição desses barcos. Nós entendemos que isso é de fundamental importância para a realização do trabalho missionário naquela região. Então aquilo que o irmão sentir no coração, de qualquer valor, o irmão pode estar ofertando. Nós pedimos que o irmão que assim desejar, identifique a oferta, seja fisicamente aqui através do envelope, ou se o fizer através de uma transferência, envie um e-mail para a administração informando para que se destina esta oferta. Esse trabalho é extremamente relevante, ele tem alcançado muitas pessoas, o grupo de jovens que ele tem lá frequentando regularmente a igreja são 30 jovens, fora outros 30 que eventualmente aparecem também nas atividades. Então esse trabalho tem avançado, vidas têm sido transformadas e eu conto com o apoio dos irmãos também para ajudar a solucionar essa situação. Lembrando sempre de continuar orando pelos nossos missionários. Que Deus os abençoe. No trono do viver só existe lugar para um.
trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Preguei recentemente 4 mensagens com o tema Promovendo a União Familiar. Mas queremos dar continuidade, não propriamente a este assunto, a esta série de mensagens, mas tratar de algumas necessidades que vemos que a família ainda tem, principalmente nesses dias tão difíceis
que nos encontramos. Hoje quero compartilhar com vocês o assunto que Deus colocou no meu coração, retrato de família. Eu creio que todos vocês vão de concordar comigo que na hora de expor o retrato da família, ninguém escolhe o pior retrato. É verdade ou não é? Ninguém escolhe o pior retrato, a não ser um certo programa de TV com o título Retrato de Família, que expõe o quê? Crises, expõe brigas, rupturas familiares. Então, infelizmente, se tem algo nesse mundo onde ainda, por incrível que pareça, pode ser o entretenimento, é o retrato de uma família onde as crises, as brigas, as rupturas, elas estão sendo expostas, se tornando, infelizmente, um entretenimento para muitas pessoas. Algumas famílias têm tudo para ficarem bem na foto, como no caso, por exemplo, do sacerdote, do juiz Eli, que é a pessoa que hoje nós estaremos vendo à luz da palavra de Deus e fazendo as aplicações que Deus colocou no meu coração. Então é claro que já adianto que Eli, ele era um sacerdote, ele era um juiz, ele era um líder espiritual, um conselheiro. Inclusive, Eli foi aquele sacerdote que atendeu Ana, mãe de Samuel. Então, nós vemos a importância que ele tinha como líder, como guia espiritual, como juiz, como conselheiro, como um homem sendo usado por Deus. Eli, nós vemos à luz da palavra de Deus que teve o privilégio de orientar, o privilégio de discipular, de formar Samuel e conduzi-lo ao sacerdócio. Então ele tem uma importância tremenda na história do povo de Deus. E não é por menos. Por mais de 40 anos, Eli liderou o povo de Deus. Então, quando nós olhamos a história de Eli, nós vemos que por esses e outros motivos, ele deveria ter o melhor retrato entre as famílias de sua época. Porém, quando a gente começa a ver o que a palavra de Deus ensina, a maneira como vai retratando a vida de Eli e de sua família, o retrato de sua família ficou comprometido quando ele descuidou-se de seus filhos. Eu peço que vocês me acompanhem nesse momento na leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Amados, quando nós olhamos atentamente para o que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ver que ele era zeloso em servir o povo. Mas vemos, no entanto, que ele deixou de disciplinar seus próprios filhos. Seus filhos,
Ofni e Finéias, cresceram dentro da casa de Deus. Quantas pessoas acreditam que trazendo seus filhos para a casa de oração, a casa de Deus, a igreja, seus filhos, eles poderão ser os melhores cristãos, os melhores cidadãos, exemplos na escola ou no trabalho, e infelizmente não é bem assim. Se aconteceu com ele, tem acontecido também hoje com muitos lares, em muitas casas. O interessante é que desde cedo os filhos de Eli acostumaram-se com o culto e as ofertas. Esse é um grande perigo. Esse é um grande perigo quando nós observamos que, inclusive, as crianças ou os nossos filhos, os nossos jovens, se acostumam com aquilo que faz parte do culto e deixam de cultuar ao Senhor como o Senhor espera de cada um de nós. A casa deles estava encharcada com a presença do sagrado. Entretanto, faltava compromisso com Deus. É isso mesmo, amados. Quando falta compromisso com Deus, a tentação de adulterar, por exemplo, ganha força. Quando falta compromisso com Deus, a blasfêmia, a insolência podem ser confirmadas nas falas, nas atitudes, infelizmente, daquela família. Quando falta compromisso com Deus, não há temor. E logo falta sabedoria. Quando falta compromisso com Deus, o sacerdócio fica corrompido. Quando falta compromisso com Deus, seu templo e sua casa de oração são profanados. Quando falta compromisso com Deus, até as vestes ficam manchadas. Quando falta compromisso com Deus, os guias espirituais tornam-se falsos pastores. As pessoas podem crescer na chamada casa de oração. As pessoas podem ser trazidas e deixadas aqui, mas se faltar compromisso com Deus na vida, em casa, na família, tudo pode estar comprometido se esses membros de nossa família verdadeiramente não se converterem. Eli serviu bem a casa do Senhor, mas não serviu bem ao Senhor da casa quando tornou-se um pai complacente com os pecados de seus filhos. E o que nós observamos à luz do que a palavra de Deus nos ensina é que o povo via isso e falava para Eli, mas Eli, acreditem, ele amava, tudo indica, mais a seus próprios filhos do que a Deus. E, infelizmente, não os disciplinava com o vigor necessário. Ele apenas chega e tem uma palavra, apenas falando que ele tem ouvido, que ele tem tomado conhecimento de algumas atitudes deles, mas ele não age com vigor, com a seriedade necessária. Vamos ver o que diz a palavra? Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Ele repreendeu, mas não com o vigor necessário. Ele repreendeu, mas não com a disciplina séria que essa situação ela exigia. Eu quero fazer aqui algumas aplicações.
iniciando com uma pergunta: o que aconteceu com a família de Eli por não corrigir os seus filhos? Então é claro que temos que recorrer à palavra de Deus. Isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versos 11 a 22. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha da batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Eli liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. De acordo com o que vimos aqui na leitura da palavra de Deus, o que aconteceu foi muito grave, as consequências foram inevitáveis. A arca de Deus foi tomada. Os 2 filhos de Eli morreram. Eli recebeu as notícias, caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. E quando a nora de Eli recebeu a notícia de que estava morto o seu marido, o seu sogro, e que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus, ela entrou em serviço de parto, deu à luz um menino e colocou o nome de Icabode, que significa a glória de Deus se foi de Israel. A glória se foi de Israel. Amados, o fim da história ainda não é nada bom. Fica aqui um alerta, porque queremos e podemos ter um retrato de família que glorifique a Deus, que abençoe em primeiro lugar os próprios membros da família e aquelas pessoas que nos cercam. Mas precisamos aqui tomar todos os cuidados. A palavra do Senhor nos ensina que devemos ensinar o caminho em que a criança ela deve andar. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Mas eu também acrescento que ensinar o caminho não é algo que diz respeito ao endereço da igreja, deixar na igreja, só levar os seus filhos à igreja. Ensinar o caminho
para uma criança vai muito mais além disso. Isso começa em casa. É lá que os valores, os princípios espirituais, éticos, morais são construídos e devem fazer parte da nossa vida. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos aplicar. Então, por isso, pais, nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos, exigindo que eles façam algo que nós não fazemos, pedindo que eles tenham compromisso com Deus quando nós não temos, pedindo que eles sejam fiéis quando nós não estamos sendo, pedindo que eles andem em amor quando nós não estamos andando. Pedimos que eles tenham compromisso com o Senhor da casa e com a casa do Senhor quando nós não estamos tendo esse compromisso. Por isso que a palavra do Senhor diz: pais, não provoquem a ira de seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se você serve a Deus e tem os seus filhos, crianças ou na adolescência ou jovens, não descuide em nome do Senhor Jesus. Faça tudo o que Eli não fez. Não deixe seu filho se perder. Repreenda, exorte e clame a Deus. É possível a história ser mudada. É possível que o quadro ele termine bem para a glória de Deus e para a alegria de todos que fazem parte desta casa, desta família. Certamente Eli, ele ficou marcado na Bíblia de forma negativa. Eli, ele sempre será lembrado como uma figura trágica que não tinha controle sobre sua própria casa. Quantas pessoas hoje, infelizmente, parecem estar vivendo isso. Querem servir bem os de fora e não servem os de dentro. Não tem compromisso com eles. Dentro de casa falta isso. Como é triste quando isso, meus amados, acontece. Por isso, embora Eli não apareça na Bíblia participando diretamente dos pecados de seus filhos, ele acabou participando deles por omissão. Em outras palavras, sua vida é um testemunho de que devemos sempre priorizar a honra de Deus e não ser omissos com o pecado. Pense nisso. Não deixe de aplicar o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Tome cuidado para não servir bem a casa e esquecer-se de servir com sua vida ao Senhor da casa. Certamente Eli teve grande participação no crescimento de Samuel. Quando nós olhamos para a história de Eli, sua casa, de Samuel, nós vemos que ele fez melhor com Samuel do que com seus próprios filhos. Dá para acreditar? Eu quero concluir esta mensagem dizendo que a Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos em todos os lugares. Em todos os lugares. Vão, ide, preguem, façam discípulos de todas as nações. Todo cristão é uma pessoa chamada, vocacionada por Deus para fazer discípulos. Não pessoas que nos sigam, mas que sigam a Jesus e os seus ensinamentos. E os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Eles são as primeiras pessoas que educamos e ensinamos no caminho certo, mas, ao mesmo tempo, são os discípulos mais difíceis. É muito fácil, amados, fazer certas coisas e ser exemplo na frente de outras pessoas, mas é quando chegamos em casa que fica complicado. Sabe por quê? Ali nós mostramos nossos principais defeitos. Ali o nosso caráter fica
revelado, é quem somos sem máscara. Nós usamos máscaras, e não só porque estamos vivendo essa pandemia, mas diante das pessoas. Parecemos ser compreensíveis com os de fora, ajudamos os de fora, socorremos aqueles que são de fora. E dentro de casa, infelizmente, muitos acabam vendo que não é assim, como pai, como mãe ou como irmãos que deveriam estar se relacionando dessa forma. É na intimidade da casa que nos conhecemos. É lá que as pessoas então têm acesso a muitos dos nossos comportamentos, as pessoas da nossa própria casa, como gritamos quando perdemos a paciência, como somos grosseiros quando estamos de mau humor, como administramos os recursos que temos. A verdade, amados, é que quantos pais já disseram para os seus filhos: fala que eu não estou, diga que eu não estou. Quantos, infelizmente, já não fizeram isso? E eles estão dessa forma formando seus discípulos. Tudo isso a gente consegue disfarçar lá fora, mas nos conhecemos na essência dentro da nossa casa e somos conhecidos uns dos outros. Pense nisso. Por esses tantos outros motivos, como é difícil ensinar os filhos a respeito daquilo que é certo, pois o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Nós sabemos disso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 a 7 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Caso você reconheça que falhou com o Senhor da casa, confesse o seu pecado. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e o sangue de Jesus nos purificar de nossas injustiças. Então, se você reconhece como pai, como mãe, como cônjuge, como irmãos que falharam com Deus, têm falhado dentro de sua casa, dê esse passo e confesse o seu pecado. É possível que o quadro termine bem, que o retrato da sua família glorifique a Deus, abençoe a cada um de vocês e fique como aquele legado que o Senhor quer que deixem para as próximas gerações. Hoje, a graça e o perdão podem ser derramados sobre sua vida, sobre a sua família. Não existe um retrato melhor do que aquele onde o amor de Deus, a graça, o seu perdão está presente na relação que envolve a cada um de nós. Qual o retrato da sua família? Espero que o retrato da família de Eli não retrate a nossa família, mas espero sim que dentro da vontade de Deus, o retrato de sua família revele o compromisso que você tem com o Senhor e o compromisso que nós temos com a casa do Senhor. Servimos bem ao Senhor e à casa. Não inverta as coisas. Não pense em servir bem a casa do Senhor e esquecer do Senhor da casa. Em nome de Jesus, não faça isso. Deixa eu orar com vocês. Bondoso Deus,
O Senhor sabe como cada pessoa que nos acompanha nesse momento se encontra, como estão as suas famílias, a relação entre eles, aquilo, ó Deus, que às vezes tem machucado, ferido, se há, ó Deus, atitudes e comportamentos que não correspondem dentro desta casa ao que o Senhor nos ensina em Sua palavra, que o Teu Espírito Santo toque nos corações. A decisão seja tomada de mudanças. Se há uma necessidade de confissão, bondoso Deus, que também existe o perdão, a restauração venha pela ação do Teu Santo Espírito e essa família glorifique o Teu santo nome. Nós oramos e rogamos estas bênçãos sobre cada vida, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amados, que prazer, que privilégio estarmos juntos. Continue com a gente. Queremos terminar esse culto louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Deus os abençoe. Fiquem firmes. Nestes dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter. Cada um pondo em Deus a confiança. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter. Cada um cultivando a tolerância. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando harmonia. Com Jesus, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser.